Ok. Podemos? Pronto. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. O grupo é composto por mim, Bianca, e minha dupla, Isabelle Bergens. A gente ficou com a aula 17 do livro, do volume 2, com o tema Vamos medir o quê? Quase tudo. O objetivo de explicar o conceito de medida como comparação entre grandeza. Bom, fazendo uma breve introdução, percebemos que todos os dias nós medimos diferentes objetos de várias formas e nas mais diferentes situações. Por exemplo, contando dinheiro para pagar as contas do mês, pesando alimentos ou medindo ingredientes de uma receita de bolo, por exemplo. Em relação à nossa saúde, medimos a temperatura, a pressão, o nosso peso, a nossa altura. Então, o objetivo dessa aula é para apresentar diferentes situações do nosso cotidiano mesmo, né? Nas quais precisamos medir os instrumentos adequados para isso e a forma como devemos utilizá-los. Instrumentos de medida. No estudo das medidas, é importante sempre que possível o uso de materiais concretos, como régua, fita métrica, trena, balança, caixa de leite, copo, xícara, garrafa de refrigerante de 2 litros, para que os alunos possam manipular essas medidas de forma que construam o conceito de grandeza e o conceito de medida de uma grandeza. Então, quando for abordar esse tema, é importante ter esse material concreto para que o aluno possa visualizar aquilo, de que forma que eles utilizam esses objetos no dia a dia, né? Vendo qual o conhecimento prévio do aluno para, então, iniciar o assunto. Bom, o que é medir? Medir é comparar quantas vezes uma grandeza cabe em outra grandeza de uma mesma espécie, a partir de um padrão que se escolhe. Esse padrão escolhido é chamado unidade de medida. A gente trouxe esse exemplo. Se 4 palmos meus é igual a 1 metro, então a tira de fita azul, né, que tem 1 metro de comprimento, ela também tem 1 metro. Então, comparar, usar uma unidade padrão, nesse caso é o metro, e uma outra unidade de medida, que no caso são os palmos, que também pode dar esse mesmo valor. Escolhendo padrões para medir. Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um possuía sua unidade padrão para medir determinada grandeza, e isso durou um longo período de tempo. Cada país, cada região criava o seu próprio sistema de medidas, baseado em unidades arbitrárias como aqueles que se baseiam no corpo humano, palmo, pé, polegada, braço, côvado. Sempre que desejamos obter medidas precisas, necessitamos, antes de qualquer coisa, escolher referenciais ou padrões adequados e precisos. E esses padrões estão indicados no Sistema Internacional de Medidas. Então, nós vemos os instrumentos que são de padrão e outros que são utilizados no nosso dia a dia como uma referência, como foi citada a questão, né, dos palmos, mas também como padrão a régua, a trena e outros instrumentos. Medido um tempo. O texto ele traz alguns exemplos, né, de formas que esse tempo pode ser medido, como relógio, cronômetro, calendário. E uma atividade que pode ser levada para os alunos é trazer para o cotidiano deles, né, como eles conseguem medir esse tempo, em coisas do cotidiano. Por exemplo, um dia tem quantas horas? Uma hora tem quantos minutos? Quantos meses tem um semestre? Então, vai trazendo coisas para o cotidiano, né, de forma que eles possam ir aprendendo a como várias formas do tempo pode ser medido. Aí o texto traz exemplo do relógio, né, para que eles possam ir conhecendo as horas, e conhecendo os minutos, os segundos, o cronômetro e também o calendário. Então, trazendo essas 3 formas de medir o tempo para coisas do cotidiano, é uma forma também de viabilizar essa aprendizagem. Medindo o comprimento, áreas e volumes. Utilizando a grandeza comprimento, quando medimos a extensão de um corredor, a distância entre 2 cidades, a nossa altura, dentre outros. Área. Quando medimos área, estamos procurando saber o espaço que uma superfície plana ocupa para medirmos superfícies planas. Precisamos de uma grandeza de mesma espécie, ou seja, de outra superfície plana que seja o mesmo padrão. Um material muito importante para alunos e professores no estudo das áreas é o papel quadriculado, pois facilita o entendimento inicial desse conceito. Volume ou a capacidade. Quando medimos a capacidade de uma piscina,
de uma caixa d'água ou de um tanque de gasolina, estamos medindo volumes. E aí pode ser tratado várias coisas do próprio cotidiano, onde o aluno possa perceber, né, o comprimento, a área, o volume, a capacidade. Quando fala do papel quadriculado, tem também outra maneira, né, uma outra forma de usar papel ofício de cores diferentes, né? Elas assumem o mesmo tamanho, mas recortar, por exemplo, um em quadrados e perceber que esses quadrados ocupam um retângulo da folha que não foi cortada e trabalhar a área com os alunos, entre outras formas, com as outras unidades de medida. Medindo a massa. Ainda hoje é muito comum medirmos alimentos como recipiente, como xícara, copo, colher ou com a própria mão, pois o que estamos fazendo é tomar como padrão a quantidade do produto que cabe numa xícara, num copo, numa colher ou em uma das mãos. Agora, se quisermos precisão nas medidas das massas, aí nesse caso utilizamos as balanças. Elas estão entre os instrumentos de medida de massas mais conhecidas. Isso aí também pode estar trazendo para a sala de aula de uma forma mais dinâmica, né? Para os alunos, sei lá, fazer uma receita de alguma coisa. E aí trazer uma xícara, por exemplo, que está naquela receita de farinha de trigo. Quantas gramas equivale aquela xícara de farinha de trigo? E aí já colocar na balança para eles verem a equivalência entre as medidas, né? E a diferente forma de que aquele mesmo elemento pode ser medido. Medindo o dinheiro. Você já pensou que seu salário é uma medida do seu trabalho e que os preços que as pessoas cobram por trabalho medem o valor dos serviços prestados? Podemos dizer, então, que o valor do salário é uma grandeza, pois pode ser medido através de uma unidade monetária, que no caso do Brasil é o real. E eu já observei que tem um módulo que vai falar sobre isso, sobre o dinheiro e o tempo, né? As duas unidades aí de grandeza de medida. E fazer com que o aluno pense em relação a isso e trazer até mesmo o assunto da educação financeira nessa temática que foi trabalhado lá no TCC do colega, onde analisamos. Então, tem como abordar vários assuntos nessa temática. Medindo ângulos. Os ângulos são muito presentes ao nosso redor, mas não nos damos muito conta disso. O instrumento utilizado para medir ângulo é o transferidor. Existem dois tipos de transferidores, o de meia volta e o de volta completa. Então, uma outra forma, né, de estar mostrando dentro da sala de aula é esse instrumento, né, e mostrando coisas que estão no nosso dia a dia muito presentes o ângulo e a gente acaba não percebendo. Então, ir mostrando para os alunos, por exemplo, uma tesoura, né? A tesoura, ela pode formar vários ângulos, várias medidas daquele ângulo, quando aberta. Então, ir mostrando o quanto isso pode estar tão presente, a gente acaba não se dando conta. E outra maneira também em relação aos ângulos, que pode ser usado até numa aula de educação física, por exemplo, é a questão do nosso posicionamento também, né? Ao dar uma volta de tantos graus, né? Mais utilizado 180, 360 graus, simbolizando aí o meio, que também tem como a gente visualizar pelo próprio transferidor. Então, já fazendo uma atividade interdisciplinar com os alunos. E usando o próprio corpo, né? Sim. Conclusão. O estudo das medidas tem aplicações de grande relevância social e praticidade no dia a dia do cidadão. Procure, em todas as situações, responder às perguntas: o que se mede, como se mede, com o que se mede? Questões dessa natureza permeiam todos os povos em busca de soluções para os seus problemas do cotidiano. Então, permitir sempre esse senso crítico no aluno de que ele possa criar problemas e também criar soluções a partir das suas próprias ideias, desenvolvendo, assim, o seu cognitivo e até essa capacidade mesmo de resoluções. Então é isso. Finalizamos por aqui.